Senhor presidente, querido deputado Paulo Ramos, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da casa. Deputado Paulo Ramos, eu fiz questão de usar a tribuna, como sempre faço, na sessão de hoje, desta feita por duas razões. Em primeiro lugar, quero aqui fazer menção ao desassossego e à apreensão que ainda rondam a nossa escola estadual que forma técnicos agrícolas, Antônio Sarlo, em Campos dos Goitacazes. Vossa Excelência, que é uma espécie de membro emérito da Comissão de Educação da Casa, acompanhou em inúmeras oportunidades, nesta legislatura, debates importantes sobre o destino desta que é uma das mais tradicionais e importantes escolas de formação de técnicos agrícolas no Rio de Janeiro e no Sudeste brasileiro. Situada num vasto território, detentora de alguns marcos, por exemplo, Antônio Sarlo conseguiu criar, inaugurar a maior câmara fria entre todas as escolas técnico-agrícolas da América Latina. Tem uma larga tradição de formação de quadros para o meio rural, o que é fundamental, inclusive, Vossa Excelência sabe, para garantir a chamada sucessão rural. Se não houver quadros, se não houver técnicos, se não houver novas gerações que sigam no trabalho de gestão das fazendas, dos sítios, enfim, das áreas de produção agrícola, dificilmente será possível conter o já intenso êxodo em várias áreas rurais do Rio de Janeiro e do Brasil. Entretanto, a escola Antônio Sarlo enfrenta há muito tempo um abandono sistemático, contumaz, por parte da FAETEC, sem receber praticamente nenhum recurso para a sua manutenção, portanto, vivendo aos trancos e barrancos e, às vezes, com a colaboração e com o aporte pessoal de recursos para custeio mínimo dos próprios profissionais da escola. Quero aqui saudar o seu diretor, professor Marcelo, em nome de quem saúdo toda a equipe de professores e servidores técnico-administrativos do Antônio Sarlo, também o seu corpo discente, até que se imaginou uma solução para a situação do Antônio Sarlo, que seria a sua incorporação, deputado Paulo Ramos, à Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, passaria a integrar o Centro de Ciências Agrícolas, o CTA da UENF, e depois de uma longa temporada de debates, afinal de contas, com a anuência, com a concordância do governo estadual e com a aprovação pelo Conselho Universitário da UENF, afinal de contas, foi tomada a decisão institucional, formal, de transferência do Antônio Sarlo da FAETEC para a UENF. Entretanto, já estamos caminhando para o final do ano letivo de 2018. As redes públicas e as escolas particulares já começam a planejar o ano letivo de 2019, já consta no sítio eletrônico da FAETEC, já constam as primeiras informações sobre o processo de matrícula para o ano letivo de 2019, e lá não consta a Antônio Sarlo, mas também não se completou o processo de sua transferência para a UENF. Então, esse processo está pelo meio do caminho. Quando indagada pela direção da escola, deputado Paulo Ramos, a FAETEC responde com um genérico: está tudo certo. Há informações recebidas pela UENF de que o processo estaria no gabinete do secretário,
secretário de Ciência e Tecnologia, que também é no Rio de Janeiro, de maneira esquizofrênica, o secretário de Assistência Social. Uma mixórdia, aliás, essa secretaria, uma mixórdia. O fato é que o ano vai terminando, os candidatos ao Antônio Sarlo para o primeiro ano do ensino médio não sabem o que fazer, não podem se matricular via FAETEC, não podem fazer matrícula via UENF, porque o processo formal, institucional, regular de sua incorporação ao quadro, né, ao corpo desta universidade, ainda não foi concluído. Então eu quero aqui chamar a atenção para que a gente possa ter, na próxima semana, no pior cenário, até o final de outubro de 2018, a definição conclusiva do processo já aprovado pelas instâncias cabíveis de transferência do Antônio Sarlo para a UENF, de modo que a UENF, agora sim, possa ela, como a futura mantenedora do Antônio Sarlo, possa lançar o processo seletivo para as matrículas referentes ao ano letivo de 2019. É impressionante como o Estado, o deputado Paulo Ramos, abandona patrimônios que qualquer sociedade minimamente respeitosa para com a educação e para com seu próprio futuro trataria como patrimônios inalienáveis. É o caso desta sexagenária Escola Técnico-Agrícola, que tem um papel fundamental para Campos, para o Norte Fluminense, também para o Noroeste. É muito importante lembrar, insisto, no papel dos colégios das escolas agrícolas para a formação de novos quadros, de futuras gerações, de gestores, de técnicos, de especialistas nas mais diferentes áreas técnicas no campo das ciências agrícolas. Entretanto, o Rio de Janeiro vai desperdiçando uma a uma essas escolas e condenando-as a uma espécie de indigência institucional absolutamente inaceitável, que nós vamos aqui continuar denunciando. Portanto, exigimos que o governo do Estado complete o processo de transferência. Vejam, não se trata de transferir o Antônio Sarlo da FAETEC para uma universidade federal, deputado Paulo Ramos. A FAETEC e a UENF estão administrativamente vinculadas à mesma secretaria. É inconcebível que haja tantas dificuldades burocráticas. Não é só dificuldade burocrática, é leniência, é falta de zelo, é desinteresse. Portanto, quero aqui insistir para que esse processo seja concluído e, afinal de contas, se possa planejar e preparar, inclusive com pré-matrícula e matrícula para o ano 2019 dos futuros alunos do colégio da Escola Técnico-Agrícola Antônio Sarlo. Segundo tema, deputado Paulo Ramos, e não serei tão longo, eu quero aqui lembrar, Vossa Excelência interveio também sobre esse tema tempos atrás, mas eu aqui fiz há um ano uma questão de ordem, ali ao microfone de à parte, para denunciar o processo persecutório, mais um, no quadro atual de pulverização completa do Estado Democrático de Direito no Brasil, no contexto do golpe de Estado em curso e da ruptura democrática que se instalou desgraçadamente entre nós nos 30 anos da Constituição. No próximo dia 5 de outubro, nós deveríamos celebrar os 30 anos da Constituição, outrora chamada Constituição Cidadã, Constituição que contou com a sua assinatura como deputado constituinte. Pois nada temos a celebrar face a essa ruptura democrática e, pior, temos assistido por parte do Estado brasileiro, controlado por uma quadrilha, todo o desmonte daquilo que a gente pudesse considerar como fundamentos, pilares ou eixos do Estado de Direito. Por isso, há um ano, denunciei aqui mais um processo persecutório por parte de setores da Polícia Federal, de setores do Poder Judiciário, que culminaram há exato um ano, com o suicídio, entre aspas, que se trata, na verdade, de um assassinato indireto cometido por essas forças do Estado, que vitimou fatalmente o reitor Luiz Carlos Cancellier, da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje faz um ano que ele deu cabo de sua própria vida,
sob violento constrangimento moral, violento assédio moral, proibido de entrar na própria universidade que dirigia por vontade da comunidade acadêmica da UFSC, já tinha sido levado a uma penitenciária, submetido aos exames de corpo de delito, antes de ingressar no sistema prisional, mediante uma mera acusação, deputado Paulo Ramos, sobre práticas consideradas irregulares na gestão da Universidade Federal de Santa Catarina, não na sua gestão, em gestão anterior à sua chegada à reitoria. Esta perseguição levou o reitor a dar cabo de sua própria vida, e eu quero aqui, nesse momento, um ano depois dessa tragédia, de mais esta ilustração do desmonte do Estado de Direito no Brasil, transmitir aqui toda a minha solidariedade renovada, não apenas à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina, mas como ao conjunto da comunidade acadêmica brasileira, que vive sob uma ofensiva duríssima. Veja o que acontece com a própria ex-reitora da Unirio, professora Malvina Tuchman, assunto que já abordei aqui, diretamente perseguida pelo Ministério da Educação atualmente, para não falar fora do ambiente acadêmico, da prisão absurda, sem nenhuma prova material, do presidente Lula, e da execução bárbara, até hoje jamais esclarecida, da vereadora Marielle Franco e seu assessor, seu motorista Anderson. Portanto, seja a execução da Marielle, seja a prisão de Lula, seja o suicídio / assassinato do reitor Cancellier, seja a perseguição que ora se pratica contra a reitora Malvina Tuchman, são alguns dos elementos que revelam o quadro de gravíssimo retrocesso na ordem democrática, no ambiente democrático, que precisa ser revertido naturalmente. Quero crer, aposto nisso, que a correlação de forças e o resultado oriundos da eleição de 2018 poderão começar o processo de reconstrução do Estado de Direito no Brasil, assim como também de reconstrução de políticas que promovam o enfrentamento às desigualdades, que promovam a cidadania, a inclusão dos mais pobres e o alargamento dos direitos. Por isso, quero aqui lembrar, exatamente um ano depois, a memória e a injustiça cometida contra o reitor Luiz Carlos Cancellier, um dos símbolos do Estado atual de exceção, do Estado penal de exceção que se instalou no Brasil desde o golpe de Estado de 2016. Não queria deixar que passasse sob silêncio, deputado Paulo Ramos, essa triste efeméride, e mais uma vez renovar o meu compromisso, a minha luta em favor do processo de restauração da democracia e a minha solidariedade como professor universitário da Universidade Federal Fluminense e também como deputado, toda a minha solidariedade e meu alinhamento em favor, em defesa, ao lado da comunidade acadêmica brasileira, cientistas, instituições, universidades, agências de fomento, enfim, bolsistas, estudantes de pós-graduação, enfim, que sofrem hoje uma violenta ofensiva do Estado golpista que tenta desmontar o Parque Científico Nacional, um dos pilares da soberania brasileira. Por isso, faço aqui esse registro, agradeço a atenção e a paciência de Vossa Excelência, era o que tinha a dizer na sessão de hoje.